entrando nessa parte da base técnica e teórica, aí fala, Rubens, mas que tanto você fala em base técnica e teórica, que tanto que você fala em fundamentos. Afinal, o que são esses fundamentos? Bom, então eu vou responder. Vamos ver direitinho, ponto a ponto, o que você precisa realmente dominar teoricamente e tecnicamente. Vamos lá. Os fundamentos do design gráfico. Esses são os 4 fundamentos principais: composição, tipografia, cor e elementos visuais. Você tem que saber isso, você tem que dominar isso, você tem que ter essa bagagem, vai servir até para você valorizar os seus projetos diante do cliente, porque você vai saber explicar os projetos. Olha, o projeto está assim porque eu usei esse tipo de composição e as fontes que eu utilizei é por causa disso. Ah, a paleta de cores que eu utilizei são cores análogas porque você precisava disso. Ah, e inclusive eu coloquei essas linhas e essas formas aqui para organizar o espaço para isso. Ou seja, o teu cliente fala, pomba, quem sou eu para falar não gostei? O cara me explicou tintim por tintim, teoricamente, tecnicamente, o porquê que ele colocou aquele projeto desse jeito. Então você acaba ganhando valorização diante do seu cliente. Então, vamos ver comigo um pouquinho de cada um deles? Então vamos lá. Composição. O que é você saber composição? É saber estruturar os seus projetos, organizar os elementos de maneira lógica, racional no espaço de trabalho e não chutando. Esse quadrado fica aqui, esse troço fica aqui, esse aqui eu vou pôr um pouquinho mais para a direita. Não, você tem que... Hoje nós temos estruturas de composição, regra dos terços, regra do Z, proporções áureas, etc. Que você pode o quê? Usar como base da tua composição. Então você também tem que saber hierarquizar os elementos em termos de importância. Então, usando conceitos básicos, desde a Gestalt, lá com conceitos básicos como proximidade, movimento, conceitos que te ajudem a relacionar objetos entre eles e hierarquizar. O que é isso? É ver qual elemento tem mais importância, qual elemento tem menos importância e como mostrar isso visualmente. Então, isso é composição. Tipografia. O que a gente espera de um designer em relação à tipografia? Dominar os elementos tipográficos em seus 3 níveis de desenho: letra, palavra e texto, que aqui a gente chama de massa de texto. Saber combinar fontes em um projeto respeitando o conteúdo e sem cometer excessos. Que é o que mais o designer amador, como ele não tem critério técnico, o designer amador normalmente comete muitos excessos, não só em relação à tipografia, como em relação a todos os componentes dos fundamentos. Cor. O que a gente espera de um designer gráfico em relação à cor? Que ele entenda as combinações de cores, os tipos de combinação de cores, e o uso do círculo cromático, ou seja, que o uso do círculo cromático seja uma coisa super natural para ele, né? Entender o que é cor contrastante, cor análoga, esquema de paleta monocromático, o que é isso? O que é sistema, qual a diferença do sistema RGB para quadricromia, o que é uma cor especial, né? O designer tem que saber tudo isso. E saber desenvolver uma paleta de cores específica para cada projeto. Como é que eu monto uma paleta de cores? Né? Como é que eu passo, através da escolha das cores, aqui a mensagem que o meu cliente precisa? Né? O designer tem que saber isso, ele tem que dominar o fundamento cor. Nosso próximo fundamento são os elementos visuais. Eu brinco que em design é quase como uma peça de teatro. A composição é o nosso cenário, o figurino é a cor, e os personagens são a nossa tipografia e os elementos visuais. Vamos lá. O que é preciso? O que um designer precisa em relação aos elementos visuais? Conhecer o leque de elementos visuais à nossa disposição. Linhas, formas, padrões, texturas, fotos e ilustrações. Ou seja, nós temos que dominar todos esses personagens e como usá-los. Mas eu só vou saber como usá-los se eu o quê? Olha, é o elemento seguinte: saber o papel de cada elemento em uma composição visual. Eu só vou saber usá-los certinho e direito se eu souber para que serve cada um. Né?
Então essa é a importância de você conhecer o fundamento de elementos visuais. E outra coisa que eu coloco além desses 4 principais fundamentos, e que o designer hoje infelizmente conhece muito pouco, e que nós vimos bastante na aula anterior, é o processo de criação. É ter uma metodologia de projeto do início ao fim, do briefing à apresentação final ao cliente. Isso vai te dar eficiência, produtividade e coerência. Por que coerência? E para que coerência? Você precisa ter coerência para poder explicar para o teu cliente o que você fez. Se você tem um método tudo direitinho, briefing, pesquisas, analisa, monta uma estratégia, etc. Mesmo que seja isso muito rápido, eu posso fazer todas essas etapas em 2 horas ou 3 dias, depende do meu prazo de projeto. E eu fazendo todas as etapas direitinho, eu sei explicar exatamente como a ideia chegou, por que ela chegou, por que essa linha está lá e o que tem a ver com a estratégia que eu bolei. Então eu tenho como facilmente explicar para o meu cliente o que eu fiz. E não só apresentar assim, toma aí, vê o que você acha. Aí o cara vira, não gostei. E você, eu faço outro. Não, então não é assim que deveria funcionar. Você tem que explicar por que você está sugerindo aquela solução visual para o seu cliente. E tendo um processo de criação, um processo de trabalho, isso fica muito, muito mais fácil. Então se hoje você me perguntasse daqueles 4 itens que eu coloquei como importantíssimo para um designer profissional ser um bom profissional, um bom designer, eu diria que a base teórica e técnica, os fundamentos do design gráfico estão em primeiro lugar. Sem isso, não adianta você saber ferramenta, não adianta você ter dedicação, não adianta você ter bagagem. Bagagem no quê? Se tudo que você faz é chutado. Então assim, sem os fundamentos, nem adianta ter os outros 3. Então eu tenho certeza absoluta que o principal daqueles 4 que eu abri a aula de hoje são os fundamentos.